Que Deus nos abençoe. Amém? E ricamente, né? Assentados, nós vamos abrir nossa Bíblia em São Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. São Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Sábado que vem, nós temos a ser realizado aqui na igreja o casamento da irmã Michele e do irmão Rubens, que o convite não é de maneira individual, é a toda a igreja. Então todos vocês estão convidados a estar aqui no sábado. A cerimônia começa a partir das 7h30 da noite, mas chegue mais cedo para você aí não ficar às vezes de pé, né? Depois que começar não tem como você entrar aí mais. Então você procure chegar cedo, estar no horário, 7 horas por aí já estar por aqui, até um pouco antes, se for possível, para 7 horas, 7h30 nós estarmos começando, então, aí, o casamento da irmã Michele e do irmão Rubens. Amém? E no domingo, do dia 28, se não me falha a memória, é 28, irmão? É, né? O nosso companheirismo da mensagem Amor Divino. Se você ainda não pegou ali na recepção com a irmã Josiane, pegue, leia, para você estar aqui conosco no dia 28 e nós termos nosso companheirismo. No horário do culto normal aqui da tarde, tá? Não vai ser mais cedo, não, nesse horário mesmo. Mudar muito não, porque depois acaba confundindo, né? Então, nesse mesmo horário do culto de domingo, nosso companheirismo também. Nós vamos nos colocar de pé. Irmão Francisco, depois você desceu o hino aí, irmão. Você vem cantar aqui, tá? Depois que eu ler aqui, tá? Esqueci do irmão na quarta, esqueci do irmão na sexta-feira, né? Hoje eu não posso deixar passar, não. São Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram assim um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós lemos a sua palavra. Agora o Senhor vivifica, Senhor, isto aos nossos corações. O Senhor transforma essas letras, ó Pai, em alimento para nós, em conselhos, em ajuda, Pai, em consolo para os nossos corações nesse instante. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esta é uma passagem muito conhecida de todos nós e que mostra uma certa insegurança, parece, por parte dos discípulos que ali estavam. Jesus vinha de uma viagem já cansativa, de um dia já longo, de pregação, de sermão, de parábolas. E quando ele entrou ali naquele barquinho, ele estava confiando nos seus discípulos, de que eles teriam força, fé suficiente para seguir sozinho. Que é o que Deus espera de nós também. Amém? Você tenha uma fé para você pedir e aquilo acontecer. Deus espera isso de nós também. Mas veja, nós podemos observar e ver aonde ele está, o que ele está fazendo, quando você olha para
a escritura que lemos. Você, pelo pouco que lemos aí, estes poucos 6 versículos que lemos, você consegue ver aonde Deus está, o que Ele está fazendo. Quando surge um problema, como que Ele vai resolver este problema? E lhes diz por que não conseguiu resolver os discípulos mesmos aquele problema. Dentro de 6, 7 versículos aí que nós lemos. 6 versículos. Ele apresentou-se, ele colocou-se de pé, ele apaziguou a tempestade e ele mostrou por que eles não resolveram aquilo eles mesmos. E nós o vemos no mar, no fundo de um barco, após um dia terrível, cansativo, após ter mostrado, pregado e mostrado o seu grande sinal de quem ele era, após ter testificado para as pessoas e ter curado o povo. Ele tinha feito o papel dele. As multidões, alguns aplaudiam e outros vaiavam por onde Cristo passava. Você poderia imaginar as pessoas fazendo isto a Jesus Cristo? Você poderia imaginar uma pessoa em sã consciência vaiar a Jesus Cristo? Pois eles faziam. As cidades que Jesus Cristo passava, que ele tinha que sair fugido, porque as pessoas pegavam pedras e queriam apedrejá-lo, como louco, como desordeiro, como filho do demônio. Esses eram os nomes que ele recebia quando esteve aqui na terra. A vida dele não foi fácil. A vida dele não foi um mar de rosas. A vida dele foi sofrida. A vida dele foi uma vida pelo povo. Você vai observar que esta viagem que ele fez, entrando nestes barquinhos, após já um dia cansativo, foi interessado em salvar mais um para ele. Amém? Sempre fazendo, sempre doando-se pelo povo. Ele disse, parecia que eles sabiam melhor do que isto. Eles fazem a mesma coisa hoje, a mesma coisa. Rejeitam, vaiam e ignoram o que Cristo está fazendo. Da mesma maneira, ele levanta em um lugar e cura as pessoas, porém muitos não creem. Ele vai em outro canto e liberta as pessoas de determinadas situações, mas em vez de receber elogios, ele recebe nomes e mais nomes e mais nomes vãos. Nunca ele é lembrado, engrandecido, exaltado pelas pessoas numa unanimidade. Não. Só vai aceitar Jesus Cristo quem é de Jesus Cristo. Amém? Ele chegou a dizer na sua Bíblia, na sua palavra, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Quando Cristo chamou a mim e a você, ele sendo o sumo pastor meu e seu, você ouviu, você atendeu, você escutou, aquilo soou amigo para você. E ele diz, por que você entendeu a voz de Deus? Porque você é filho dele, faz parte dele. Então ele diz, olha, se ele viesse hoje, e exatamente a mesma coisa, da maneira como ele fez lá atrás, o povo iria fazer de novo hoje. Ignoraria ele, o chamaria de louco como fizeram lá atrás. Vem, seriam da mesma forma. Às vezes nós estamos aqui e passa pessoas aí na rua zombando, criticando. Passa pessoas aí na rua brincando. Olha lá o bando de crente lá. Ó. Não é a você, a Bíblia chegou a dizer em São Mateus 5, olha, bem-aventurados são aqueles que são zombados por causa do meu nome. Porque quando fala de mim, de você, quando toca em Jesus Cristo através de mim, de você, irmão, está chegando diretamente a Deus. É uma afronta diretamente a Deus. Então veja só,
olhe, seria da mesma forma. Eles fariam isso do mesmo jeito que fizeram lá atrás, porque eles não entenderiam. Não adianta você parar aqui e querer ouvir a voz de um alemão hoje, ele parar diante de você e começar a falar a sua linguagem, você não conseguiria entender nem sequer o bom dia. Você parar diante de um chinês, que é uma das línguas mais complicadas do mundo, e você querer entender aquele idioma, você não sabe nem o que é bom dia dentro daquele idioma. Ficaria uma coisa esquisita para você, não é conhecido de você. Mas quando Cristo e a sua voz chegou para mim e para nós, ela não soou como uma voz estranha, ela soou como uma voz amiga. Amém? Soou como uma voz amiga. As pessoas dizem que não há satisfação maior de você estar numa viagem para o exterior, para a Europa, onde a maioria dos idiomas são muito diferentes do português, e às vezes vão para morar ali na Irlanda, em outros lugares a trabalho, no Japão, e ele diz, que tristeza, porque você fica ali e ninguém te entende, você não entende ninguém, todo mundo diferente, todo mundo estranho, costumes diferentes, mas de repente dá uma alegria tão grande, quando você encontra um da mesma nação que você. Chega lá longe, depois de dias procurando, você encontra lá um brasileiro que vai falar da rapadura com você, que vai falar do feijãozinho com você, que vai falar da carne assada com você, vai lembrar dos mesmos costumes, vai falar o mesmo idioma, vai ser gostoso de tê-lo ali com você. E o irmão Breno diz assim, que você pode sair para qualquer lugar do mundo, irmão. Qualquer lugar do mundo. Se lá há um filho de Deus, ele pode falar num outro idioma, ele pode ter uma outra língua, mas a conversa, a atmosfera que aquela pessoa carrega vai fazer você sentir-se bem, como se você já o conhecesse, porque é o mesmo Espírito, o mesmo. Você pode sair daqui e ir numa igreja lá na Alemanha, você vai sentir-se bem da mesma maneira. Sai daqui, vai para um outro lugar, ou do outro lado do mundo, você vai sentir-se bem da mesma forma, porque é o mesmo Espírito Santo. Amém? Então ele diz assim, o mundo nunca entendeu o verdadeiro mover de Deus, e nunca o entenderá, porque é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo não me verá mais, e ele chegou a dizer, mas vós me vereis. Amém? O mundo não vai ver mais. Teve a oportunidade quando Cristo esteve aqui, porque depois que ele subiu, acabou para eles. O irmão Branham chegou a dizer, eles estão adorando a um fogo pintado na parede. É isso. É a imagem. É um fogo pintado na parede. Oh, que alegria que é. Ali é assim, lá é assim. Eu gosto de estar ali, eu gosto de estar lá. Mas não aquece aqui dentro. Não mexe aqui dentro. Porque ele diz assim, que ele enviaria o Consolador para os seus. Amém? Para os seus. Só vai encontrar Jesus Cristo, só vai ver Jesus Cristo quem é de Jesus Cristo. Nós falamos aqui alguns dias acerca de Paulo. Quando ele indo para Damasco, a coluna de fogo veio e parou diante dele, se me falha a memória, Atos 9. A coluna de fogo veio e parou na frente dele. E começou a falar e começou a dizer para ele, ô Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu já. Ali na primeira instante, não precisou Deus fazer, não. Quem és tu, Senhor? Ele conheceu a voz, ele perseguindo o povo de Deus, mas quando Deus falou com ele, ele reconheceu que era Deus. Quem és tu, Senhor? Quem que é? E a Bíblia diz aí que no versículo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 9, esteve ele ali parado.
Melhor dizendo, versículo 8. Levantou-se ele da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão conduziram até Damasco. Somente Paulo conseguiu ver. Somente ele, nenhum dos que estavam ali viram nada. Ouviam a voz, mas não viam nada. Porque Deus vai mostrar-se aos seus apenas. É aos seus. Ele está vindo para buscar um povo. Ele chegou, a Bíblia diz assim, Deus está vindo buscar uma noiva, e ele está assumindo o papel de esposo, de noivo. Ele não está interessado em ninguém mais a não ser na sua noiva. Ele não está interessado em ninguém mais a não ser na sua futura esposa, que é você, irmão e irmã, que é a igreja de Deus. Os outros podem fazer encantamentos, os outros podem aparecer bonitos, mas Deus está interessado nos seus. Amém? Se as pessoas apenas vissem essa citação dele, de que ele disse, mas vós me vereis porque eu estarei convosco, estarei em vós até o fim do mundo. Se as pessoas apenas vissem esta citação dele, eles reconheceriam onde nós estamos aqui nesta noite. Você pode ter, irmão, problemas, você pode ter dificuldades, mas Ele está aí com você. Você como filho de Deus, Ele está aí, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim. Acabou já o mundo por acaso? Não acabou, então Ele está aí ainda, habitando do seu lado, desejando fazer uma morada eterna, perfeita no seu coração. Ele diz, você poderia imaginar uma pessoa que nunca teve um sentimento de visão? Uma pessoa que nunca viu. Nasceu cego. Ele não sabe o que é uma bola. Ele não conhece o que é uma coisa redonda. Ele não tem essa noção. Ele diz, se você nascesse assim, você iria andar esbarrando nos objetos, você teria que obter a sua comida a partir de uma outra pessoa. Você não seria capaz de levantar-se lá no fogão e servir-se e sentar ali e pegar seu suco e de repente levantar e ir lá e lavar e guardar no canto certo? Não, você dependeria de outro, você iria esbarrar em alguma coisa. Você tem o sentido do tato, mas não da visão, poderia sair apalpando, mas não vendo, e então de repente alguém vem e te abre os olhos, e você começa a ver um mundo completamente diferente. Eles nunca tinham visto nada. E se você dissesse para ele, bem, olhe, deve estar bem quente em você, esse é o sol. Você conhece o sol? Ele diria para você, o que é o sol? Não enxerga nada? O que é o sol? Você diria para ele, é uma luz. Mas o que é uma luz? Para nós é simples, né? Para nós é simples. Fala para você assim, ó, aquilo ali é um microfone. Você já tem a imagem na mente do que é um microfone. Você já viu? Mas e uma pessoa que nunca viu? Uma coisa simples para ele, torna-se... Nós falamos aqui uns dias atrás de uma ONG, uma organização, que foi até a África do Sul, em uma região, onde eles não conheciam o que era água limpa. Eles não sabiam o que era isso. A água para eles era marrom, parecendo chocolate. Aquilo era água para eles. Acostumado, criancinhas cresceram lá dentro da aldeia, lá, ó, tomando aquele tipo de água. Então chegou essa ONG lá, e com os esforços e através de doações, construiu naquele vilarejo um poço, e começou a extrair a água do leito lá de baixo, limpinha. E o primeiro copo que tirou, ofereceu para as pessoas, eles não queriam. Mas o que é isso que você está me dando? Isso é água? Não, isso não é água. Água é isso aqui, marrom, sujo. Isso aqui é água para nós. Não, isso aí é água que está suja. Não, isso aí não é água não. A água nossa é assim, dessa cor aqui, ó. Custou a ver, a entender o que é. Sabe, às vezes precisa chegar alguém e abrir os olhos nossos e ver que você está vivendo uma realidade errada. Para ele serviu, até aquele dia, aquele copo de água barrento serviu. Mas eu quero ver se depois que ele tomou uma vez a água limpa, se ele volta a tomar a água barrenta de novo. Essa eu quero ver agora.
Eu quero ver se alguém puder enxergar uma vez, sendo cego desde pequeno, se ele quer voltar a ser cego de novo. Ninguém, irmão. Pare você diante da palavra e deixe que Deus abra seus olhos. Eu quero ver se você vai querer voltar a ser aquilo que você era antes. Não, Deus finaliza, Deus mostra para você coisas que, segundo as Coríntios, se me falha a memória, capítulo 2, versículos 7 ou 8, ele chegou a dizer assim: o que Deus tem para nós, o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu. Essas são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Coisas que quando você ver, você não vai desejar mais nada daqui de baixo. Até hoje essa vida mesquinha que nós levamos aqui serve. Às vezes você está no mundo, atolado em problemas, a vida aqui daquele jeito te serve. Mas o dia que você encontra Jesus dentro do barco, como estes homens estavam, quantas tempestades já tinham eles passado sozinhos? Era um pescador, não há um pescador que nunca tomou um susto na beira do rio. Não há nenhum pescador que nunca virou um barco no rio aí, através de uma tempestade. Ainda mais pescador, que tem história que só vendo, né? Não, todos eles já tinham passado, mas agora era diferente. Você consegue ver isso? Era diferente. Havia alguém diferente lá dentro que iria fazer a diferença para eles. Alguém que não estaria ali simplesmente como mais um dentro do barco, mas que ele seria uma peça-chave. Irmão, quando você aceita Jesus Cristo, você não está simplesmente mudando de um lado para o outro, de uma igreja para outra, ou tirando a calça e colocando a saia, ou parando de ver novela e agora lendo a Bíblia. Não é só isso, não. Isso aí qualquer um faz, não é só isso, não. É uma mudança completa que Deus faz em nós. Completa, não fica só nisso, não. Você chega a um ponto de olhar e dizer assim: Senhor, eu não quero mais isso. É você mesmo. Eu tenho dito às pessoas: você não deve mudar você mesmo na força, na marra. Não, eu agora estou assim, então eu preciso mudar. Não, Deus vai chegar em você e vai tirar isso aí de uma facilidade que você vai ver. Amém? Deus vai chegar e vai tirar isso. Ah, se for eu tentando fazer, eu vou parar de ver novela. De repente, e vai, no outro dia você está lá. Mas o que aconteceu no capítulo de ontem, hein? Será que o Zé matou a Maria lá? Será que aconteceu? Será que Joaquim, o que o Joaquim fez? Será que aconteceu? Você fica ali, né, martirizando aquilo, mas quando é Deus, Ele chega ali, Ele tira aquilo, irmão, que você não quer saber daquilo mais. É uma libertação total. Ele chega, simplesmente pega aquilo e tira da sua vida. É uma prisão, parece que não, mas isso é prisão. E Jesus está aqui justamente para isso, para livrar o prisioneiro. Para tirar aquele que está preso em circunstâncias e dizer: olha, eu tenho coisas melhores para você. Muito mais produtivas. Ele diz: se Deus nos permite viver, nós somos no corpo físico em 5 sentidos, mas há um outro sentido. Então, quando nós acordamos para este sentido, e este é o sentido da visão, nós vemos aquela coisa que nos faz sentir essas coisas que fazemos. E tente dizer a alguém para você ver sobre isso. Simplesmente a mesma coisa que você dizer a um homem que nunca viu nada em sua vida. Ele não vai entender sua decisão às vezes. Às vezes você tomou a decisão de seguir a Cristo, não há ninguém que te entenda. Às vezes você decidiu mudar sua vida, você decidiu tirar da sua vida certos costumes, e você lendo a Bíblia viu, e Deus tocou em você: olha, eu não posso ser mais assim. Este cigarro, essa bebida, esse é o tempo, é Deus que vai tirar, não tenta forçar nada não, deixa que Ele vai fazer isso. Ele vai chegar aí, Ele mesmo, e Ele vai conversar com você, e Ele vai tirar isso. Não tente explicar isso para alguém, porque ele não vai entender. O que Deus vai fazer em nós, irmãos, é algo pessoal. Quando você vai no Velho Testamento, Deus tratava com Israel de uma forma toda. Era a nação toda, Deus cuidava como um só. Se um falhava lá, Deus parava o programa com todo mundo. Deus estacionava com todo mundo.
aí ia lançando sorte, ia orando, ia diante de Urim e Tumim, até que chegava naquela casa, e vamos ver o que aconteceu aí. Como foi o caso da cunha escondida e de tantos outros casos. Vai lançando até que Deus não pode, como Josué que foi à guerra. Deus havia prometido não morrer ninguém, mas de repente começou a morrer. Espera aí, Deus disse que não morreria ninguém. Há alguma coisa errada. Chamou todo o seu exército e disse, corre por suas vidas, vamos embora, porque há alguma coisa errada aí no arraial. Há alguma coisa errada no acampamento. Alguém falhou lá, alguém pecou. Deus te saiu do nosso meio. Eu estou vendo pessoas morrerem e Deus disse que não morreria. Voltou para o acampamento e vai, até que chega no culpado. Até que chegou lá. Mas quando vem para o nosso tempo, irmão, Deus já não está tratando como uma nação toda. Deus está tratando como indivíduo. Ele fala diretamente a mim, a você, através da palavra, diretamente ao seu coração. Diretamente. Por isso que há coisas que eu não vou entender o que Deus está fazendo na sua vida. Para cada um há um plano, para cada um há uma maneira. Há pessoas que ouviram a mensagem uma vez e eles não suportaram, no mesmo dia foram às águas. Há pessoas que Deus precisou trabalhar mais, estender aquilo, e através de anos chegar e de repente trazer ele. Há pessoas que Deus precisou trazer pela dor, cada um Deus fez de uma maneira, mas sempre tratando de forma pessoal. Então ele diz, eles não entenderiam, porque ele não é familiarizado com este sentido, e é desta maneira com o evangelho, eles não entendem, é difícil fazer com que as pessoas vejam, porque eles nunca viveram ali. É uma coisa que às vezes é dura de nós entendermos. Só vai ver mesmo quem já esteve lá. Por que você tem tanto desejo de ir para o céu? As pessoas falam, por que crente quer tanto ir para o céu desse jeito? Porque você veio de lá, irmão. Você sabe o que tem lá em cima. Você pode ser que você não lembre de nada, mas é como alguma coisa nos puxando para estar com Deus de novo. Mas Senhor, eu sei, através da sua palavra, Efésios capítulo 1, veio e diz que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Você estava lá com Deus. Antes da terra ser formada, quando você abre sua Bíblia em Gênesis 1, começa ele, haja luz, você já estava lá com Deus. Você estava lá. Você viu Deus chegar e criar Adão, um homem espírito. Você viu isso, estando em Deus. De repente Deus soprar aquilo nas narinas, soprar o sopro de vida das narinas daquele barro que ele amassou ali, de repente sair o Adão levantado. E você vendo tudo isso. Você observando tudo isso. Então ele disse, olha, eles não entendem. É difícil fazer com que eles vejam, porque eles nunca viveram ali. Eles não sabem nada sobre isso. Eles sentem isso e eles podem ter uma reação com isso. Mas para conhecer de fato o que é para poucos. Pode sentir uma reação, uma emoção, como tinha demais nas reuniões do irmão Brana. Pessoas levantarem, chegarem emocionadas, não é da fé, é emoção. Que diferença que é! A coisa mais fácil que tem é você subir no púlpito e fazer as pessoas chorarem. Fazer aquela comoção e começar a revelar isso e aquilo outro. Não há uma pessoa na terra hoje, irmão, que não esteja sofrendo. Você olhar para uma pessoa e dizer, você aí que está sofrendo, chega a ser engraçado, porque não há um na terra hoje que não sofra. Não há um na terra hoje que não padeça de alguma coisa. Não, as pessoas vêm pela emoção, não é por fé. Quando você se levanta por fé, ouvindo uma palavra, e aquela palavra chama você por fé, meu irmão, é diferente. É uma diferença tremenda. O irmão Brana orou por uma pessoa uma vez, e ele era cego, foi na reunião, pediu oração, orou por ele, e ele voltou para casa dizendo, eu creio que eu estou curado. E saiu trombando todo mundo. Saiu trombando em todo mundo. E todo mundo rindo dele. Você está vendo? Estou vendo. Quanto tempo tem aqui? Eu estou curado.
eu estou curado. E passou um dia, e vai outro, e ele está no barbeiro, e o povo rindo dele, e ele ali seguro. Não, eu sei que aquilo dali foi verdadeiro. Alguma coisa dentro de mim foi diferente. Pode ser que não foi um milagre de acontecer na hora, mas eu creio que Deus me deu a cura naquele dia lá, e essa cura vai vir. E ele com aquela certeza dentro dele, e ele lá no barbeiro, assentado, o barbeiro cortando seu cabelo, fazendo sua barba. O irmão Branco disse que ele estava com a metade do rosto ensaboado para tirar sua barba e para lavar seu cabelo ali. E ele, de repente, seus olhos se abriram, lá dentro do barbeiro, lá, dias depois. Os olhos dele se abriram. E ele saiu gritando no meio de todo mundo. Agora eu estou vendo mesmo. Agora eu estou vendo. E saiu correndo desesperado. Por quê? Porque foi por fé. Não foi uma emoção qualquer. Eu vou ali porque tem gente que não aguenta ver uma fila de oração, gente. Não aguenta ver uma fila de oração. Às vezes não sabe nem por que está orando lá na frente, mas gosta de ir. Não, você tem que levantar do seu banco para receber uma oração quando isso aqui falar com você, ó. Quando seu coração dizer, vai lá. Vai lá. É sim, é Deus fala aí com você, preste atenção um pouquinho. Pare um pouquinho de você pensar que você sabe alguma coisa e diga, Senhor, se for para mim tomar uma decisão, Senhor, fale comigo. Irmão, ele vai falar, como ele falou comigo, como ele falou com a maioria de nós aqui. Ele vai descer aí, ele vai falar. Ele diz, então, quando você pode ver além daquela cortina, de onde isso vem, e então tentar voltar e dizer às pessoas que somente sentiram isto com o sentido do tato, como e nunca puderam ver isto, talvez você começar a falar de Deus para uma pessoa que nunca viu Deus na vida. Porque sabe como quando você descobre que Deus está vivo mesmo? Pessoas, a maioria, Deus está vivo, está vivo. Mas você vai ter a certeza mesmo de que você o vê. Ele chegando para você, Ele livrando você, Ele vindo num sonho falando com você, Ele vindo e apontando um caminho correto para você, e você passa a ver, olha, é este. Este realmente é Deus. Ele está falando aqui comigo, agora eu sei que Ele realmente está vivo. Agora eu realmente entendo. Então ele diz assim, olha, você não tente explicar às pessoas que não viram ele. Mas você tem que fazer o melhor que você pode, até quando todos nós o veremos face a face. Tem que se esforçar para chegar nisto. Nós vemos Jesus aqui cansado, esgotado, e eu apenas imagino, sabendo que tinha um grande trabalho no dia seguinte à sua frente, lá em Gadara, estava indo encontrar com um gadareno, onde havia uma alma que estava clamando por Deus. Poderia você imaginar Deus tomando ali cansado e esgotado e atravessando o mar tempestuoso, apenas para chegar a uma só alma? Aí eu paro para você e digo a você, que ministério tinha Jesus Cristo? Chama aí esses pastores eloquentes, famosos, e diga para ele, pega um barquinho lá, atravessa o Xingu e vai lá achar um lá. Vai lá. Tem uma pessoa clamando, você pode ir lá? Não vai um. O ministério de hoje não é baseado no interesse de salvar as almas, não. As pessoas estão fazendo de Jesus Cristo um negócio, um meio de vida, uma profissão. Não é pela alma, não. Ele estava cansado de pregar o dia todo, sabe, baqueado. Irmão, toda vez que você encontra e você passa por uma experiência sobrenatural, aquilo desgasta você de uma forma tão tremenda. E ele estava ali expulsando demônios e aquelas virtudes, a Bíblia chegou a dizer assim, quando aquela mulher tocou, olha, virtude saiu dele, força saiu dele. Ele chegava de tarde, não era cansado de andar de um lado para o outro, não. Aquilo estava desvaindo, ele estava ali com 30 anos e parecia ter uma aparência bem mais velha. De tanto cansaço, de tanto lutar pelo povo. Então ele ali, e mesmo assim iria alcançar um só. Não é interessante isso? Deus ir lá por um só. Você acha que Deus não vem aqui por causa de você? Deus vem.
Ele atravessa esse Paranazão e rapidinho por você. Ele atravessa o que tiver que atravessar para chegar até você, irmão. Não importa que problema você esteja, que profundidade, que altura, que distância esteja você, Deus vai levar a sua verdade até você, não importa onde você estiver. Se precisa de uma cura, mas eu não estou perto da igreja, e agora? Mas é você e Deus lá mesmo, onde você estiver. Parar de dizer assim, Senhor, estou aqui agora, eu preciso que o Senhor venha aqui me ajudar. Quantas vezes já aconteceu isso com as pessoas? Se machucar sozinhos no meio do mato, em outros cantos, não ter quem fazer nada. Uma irmã disse esse dia para mim, olha, eu estava num apuro tão grande dentro de casa. Tão grande. Precisando lavar roupa, precisando fazer as coisas. De repente a máquina pifou. Parou a máquina. Meu Senhor, me ajuda, Pai. Eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer isso. Essa máquina não funciona. E eu tenho um compromisso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajuda. De repente a máquina volta a funcionar de novo. Amém? De repente voltou a funcionar. Mas Judete está aí de prova aí. Aconteceu com ela. Sabe, coisas que você não imagina. Às vezes nós esquecemos disso. A primeira coisa que lembramos é reclamar, é chutar a máquina ainda. Dar um chute para terminar de ajudar, né? Ô, porcaria, por que você foi quebrar agora? Mas quando você tem Jesus Cristo, não há coisas impossíveis, não, irmão. Não há máquina quebrada que pare ali daquele jeito, não há enfermidade, não tem nada. Eu quero que você entenda isso, não há nada impossível para Ele fazer. Nada. Oh, mas até nisso Ele faz? Faz. Até isso, mas e quando meu filho estiver doente, Ele vai curar? Vai curar. Movimente isso que está dentro de você. Essa fé que está em você. O barco estava atravessando e ele tomou essa oportunidade para descansar um pouco. E seus discípulos tinham voltado aos seus remos e às suas atividades diárias, ao que eles faziam. E algo como hoje, eu creio que é da mesma forma. Durante esse tempo ele estava descansando um pouco. Talvez apenas entre um culto e outro, entre uma parábola e outra. Ele estava ali descansando. Agora vamos pensar nisto. Eu creio que eles deveriam estar regozijando os discípulos. Pensando nele, aproveitou que o Jesus estava dormindo e eles começaram a ficar felizes. Um começou a olhar para o outro e dizer assim, olha, você sabe, eu nunca tinha pensado tanto sobre isso até que eu comecei a ler as Escrituras e ver o que o Messias deveria ser. Eu comecei a observar pela Escritura como é que o Messias seria quando ele viesse, um dos discípulos. Porque ele tinha que ser aquele profeta. E então eu entendi isto. E quando eu vi partir o pão e alimentar aquelas pessoas, quem poderia criar aquele pão se não o próprio Deus? E o discípulo começou a dizer assim, então eu percebi que ele era o Messias. Eu comecei a ver isto. Irmão, você vai pela Bíblia, o judeu não aceitava qualquer um, não é que nem nós aqui brasileiros, que parece que aceitamos tudo que coloca para nós vamos aceitando, abrindo a porta da casa e colocando para dentro, e é aquela hospitalidade toda. Lá não é assim, não. O judeu olhava, se o profeta falasse uma palavra, profetizasse uma palavra, e aquela palavra não acontecesse, ô meu irmão, não tinha essa de, não, eu acho que eu me enganei, não existia aí, não, pega ele. Leva diante do povo, vamos apedrejá-lo agora. Tem que falar a verdade. Se vai levantar, se vai usar o nome de Deus, tem que ser correto. Era assim a lei deles. Eu fico imaginando se fosse assim conosco aqui, né? Quem sabe nem em programa nas televisões teria. Não teria não. Porque profetizou que o ano ia acabar, já não sei quantas vezes aí, ó. Não acabou até agora. Profecias, e levanta, e doa dinheiro para isso, e doa dinheiro para aquilo, porque vai acontecer isso, aquilo, ou de repente não acontece nada. Oh, não, eu me enganei, mas tal dia vai acontecer. E vai jogando e vai enganando o povo desse jeito. Mas eles começaram a observar. A verdade é essa, que você tem que ver tudo que sai daqui do púlpito, chegar na tua casa e olhar pelas Escrituras e ver se isso está lá ou não. É interesse seu isto. Você chegar em casa e olhar, e eles começaram a ver, o Messias ia fazer isso.
Sabe quando ele partiu os 5 pães e 2 peixes, deu aquela multidão toda? Só Deus poderia fazer aquilo. E a Bíblia diz que ele faria quando ele viesse. Então eu creio que ele é. Ninguém pode criar a não ser Deus, eu sei disso. Quando ninguém poderia fazer isso a não ser Jeová, o mesmo que fez chover pão dos céus, este é o único que pode fazer isso. E aqui está ele, conhecido entre nós, na forma humilde de um carpinteiro e de um homem comum. É o maior tropeço que o povo teve para conhecer Jesus, foi ele vir numa figura humilde. Foi vir numa figura humilde. Esperava que ele nascesse num palácio, mas ele estava lá numa carpintaria, lá no fundo de uma estalagem, melhor dizendo, fedendo aquele lugar. Era onde as vacas dormiam, era onde os animais passavam a noite ali, e Maria foi dar a luz ali naquele lugar. Irmão, olha, vamos nos colocar como pessoas normais agora. Fale para mim quem creria que aquele ali era Deus. Quem passaria pela frente da estalagem ali, olharia e diria assim, ali está nascendo lá o menino lá que vai salvar o mundo. Nesse lugar aqui? Cheio de mosca? Nesse canto aqui ele vai nascer, vai salvar o quê, meu Deus? Não tem nem onde cair morto, é o ditado que nós falamos aqui hoje, né? Os brasileiros usam aqui. Não tem onde cair morto, como é que vai salvar alguma coisa? Mas por revelação as pessoas viam. A revelação abria os olhos. As pessoas normais passavam, tateavam Jesus e passavam por ele. Mas não, a revelação não. A revelação abria aquilo claramente para as pessoas. Fazia elas entenderem, faziam elas ver realmente que naquela figura humilde, naquele homenzinho que a Bíblia chegou a dizer, olha, não há beleza, não há formosura nele. Não era um homem bonitão, não. Nos padrões de beleza nosso hoje, não. Musculoso, olhinhos azuis, cabelinho loirinho, caído. Não, não é assim não. Só via Jesus Cristo através da revelação mesmo. Só quem era de Cristo mesmo. Como é que você enxergou Cristo hoje? Pela revelação mesmo. Que é uma mensagem dura. Essa mensagem que você está seguindo hoje, ela é uma mensagem dura. Não é mensagenzinha de tapinha nas costas, de siga a sua vida assim mesmo, está bom. Faça isso errado. Não, mas está bom, Deus te perdoa assim mesmo, vai assim mesmo. Não, não é assim não. A revelação chama nós para tomarmos uma posição. Amém? Ela chama. Chama você para mudar todo dia. Chama você para um renovo todo dia. Chama você para ser melhor todo dia. É isso que essa revelação faz. Ele disse assim, olha, se eu não faço as obras de meu Pai, então não creia em mim não. Eu tinha certeza do que ele estava falando, irmão. Isso é convicção. Isso é certeza. Se eu não estou fazendo as obras de meu Pai, então não precisa crer não. Olha aí na Bíblia, o que o Messias faria quando viesse? Se eu fizer alguma coisa fora do que está prometido nas Escrituras, então não creia em mim não. Pode matar apedrejado aí, vai. Ele sabia o que ele estava fazendo, irmão. Não, Deus não dá passo errado, não. Deus não escolhe ninguém para perder lá na frente, não. Se Ele chamou você, escolheu você, é porque Ele sabe que você é dele. Ele tem essa certeza, essa convicção. Pastor, mas eu estou fraco, caído, eu não dou conta. Dá sim, irmão, levanta. Olha para quem está do seu lado aí, que é Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu não consigo, eu só vivo caindo, Senhor. Dê-me sua mão e me levante mais uma vez. Irmão, nem que seja para chegar lá no céu arrastado. Arrastado. Mas vá adiante, não pare não. Ele disse, olha, o Messias deve ser Jeová, Emanuel, Deus conosco. E se eu não faço as obras de Emanuel, eu não ajo como Emanuel. Mas as minhas obras são assim, são desse jeito. Aquilo pode ter sido a discussão deles quando eles estavam conversando. Um outro veio e disse assim, olha, quem poderia me chamar pelo nome a não ser Deus?
Eu olhei para as escrituras e eu vi, e ele seria assim, assim, e eles estavam nessa conversa. Então ele diz assim, algumas das pessoas que creram, outros vieram e não crendo nele, disse assim, um homem nunca falou desta forma antes, pois o que aquele homem diz, Deus sustenta cada palavra do que aquele homem diz. Deus está sustentando cada palavra. Oh, nós sabemos por nossa escritura que se Deus autentica este homem, o que ele diz se cumpre. Então nós sabemos que Deus está com este homem aí, Jesus. Porque o que ele tem falado tem acontecido. O que ele tem falado, irmão, e Deus não disse poucas coisas, não. Ele chegou a dizer palavras, olha, de estremecer mesmo. Palavras nunca antes ditas sobre a terra, como chegar diante do sepulcro, ali há 4 dias, aquele homem derretendo lá dentro já, podre. Vai lá, cavuca lá um túmulo lá depois de 4 dias, vê se tem alguma coisa lá, vê que estado que está aquele corpo. E Lázaro estava assim lá, tampado dentro daquela pedra, naquela caverna, não tinha buraco no chão não, caverna, rolava uma pedra e ali era o sepulcro do camarada. Chegou na porta do túmulo, todo mundo vendo, sabe, ele parou, ele disse assim, Lázaro, sai para fora. Não falou língua estranha, não dançou no espírito, não fez aquele pentecoste, aquele avivamento, sai dando bibliada na cabeça dos outros. Não, Lázaro, sai para fora. Isso é certeza, meu irmão. É falar, não é o muito falar que vai resolver, não. É falar com segurança. Amém? É falar com segurança. Chega assim, Lázaro, sai para fora. Não é chamar 3, 4 vezes, não. Oh, passando por profeta de Baal. Clama uma vez, não veio. Clama outra, não veio. Não, uma vez só. Vem. De repente aquela pedra começa a rolar, e vai daqui, as pessoas ajudando, e vai daqui, vai dali, e de repente sai Lázaro lá. Os homens já haviam aberto o túmulo, né? Melhor dizendo, e lá levanta ele e sai. Oh, que espanto! E mesmo assim, percebe, preste atenção, Deus tirar uma pessoa que estava morta há 4 dias. Não foi combinado, Deus nem sequer estava lá nessa cidade na hora que ele morreu. Não havia combinação, não havia jogo, não havia nada, era o que estava acontecendo. E milhares de pessoas, muita gente vendo, e ele dizendo, sai. O camarada saiu, abraçou a irmã, todo mundo chorou, os amigos dele reconhecendo que era ele, e aquela coisa toda, e muitos saíam dali e diziam assim, ó, esse aí é filho do diabo ainda. Esse aí? Não, esse aí é um truque. E você tem que entender, há pessoas que não foram feitas para ver o que você vê. Mas você está vendo Jesus Cristo? Amém? Você consegue ver Ele? É porque você é dele. Olhe, Deus nos falou para temer este homem, porque Deus é com este homem Jesus. Sua palavra é a palavra de Deus. Então vamos temer este homem. Os discípulos conversando um com o outro, vamos temê-lo. Porque o que ele tem falado até agora é o que está na palavra. Não tem falhado nada. Agora esta é a razão porque eles temeram grandemente depois de vê-lo fazer os ventos e as ondas obedecerem. Irmão, estar com Jesus Cristo ali, está certo que foi sofrido para aqueles discípulos. Mas olhe, chega a nos dar inveja, chega a dar vontade de você estar lá. Sabe, caminhar ao lado dele. E ver, chegar pessoas ali, aleijados, que não tinha perna, não tinha. Estava ali, cotoco ali, sem nada. De repente fechava todo mundo os olhos, ele colocava as mãos, orava, abria o olho, o camarada com a perna lá. Ei, meu Deus do céu, que alegria que aquilo não deveria ser. Pense você um instante. Você trazia um parente cego, você viu ele nascendo cego, você passava a mão na frente dele, ele não via nada. De repente você parar diante dele e dizer, ô mestre, ore por ele. E ele ia lá, colocava as mãos, falava uma palavra, sem aquele espanto, sem aquele barulhão que a gente escuta hoje aí. Parece que para expulsar um demônio expulsa no grito. O que é isso? É por fé, é por certeza, é por segurança. Não, enxergue, veja.
Aquela calma que ele falava, veja, está cego, veja. Chegou para aquele homem lá, cego, chegou, fez aquela sujeira no chão lá, misturou barro com água, chegou lá e passou no olho dele. Lava o seu osso lá. Lavou, o camarada estava vendo. E não falou mais nada, gente. Curou a filha de Jairo, chegou e disse assim, ó, não comente isso para ninguém não. Saiu por um canto, não deixou nem ninguém ficar sabendo. Oh, mas que ministério diferente Jesus tinha dos pastores de hoje. Que se, meu Deus do céu, se orar por um que é cego e ver, ele vira apóstolo do Brasil de repente. Vira um missionário enviado para o tempo. Quando Cristo não foi assim, não. Pedro passou pela Porta Formosa, curou aqueles homens, foi embora, não ficou ali, não estabeleceu igreja, não fez nada, ele foi embora. A obra de Deus é diferente do que as pessoas pensam. Então eles começaram a ver e espantaram de vê-lo, fazer os ventos e as ondas obedecerem. Eles tremeram porque eles sabiam que era Deus, tinha que ser. Quem mais, irmão Juliano, irmãos, mandaria o vento parar? Quem tem coragem de pegar um barquinho na hora que estiver ventando ali? E lá no meio do Paranazão, intestável, se você dá conta. Vamos? E lá no meio do Paranazão, subir num barquinho desse aí de 5 metros aí. Levanta a mão, você vai, para, vento. Onda, cessa. Você tem esse? Tem que ser Deus para fazer isso. Amém? Tem que ser. Eles temeram. Eles tremeram porque eles sabiam que era Deus, tinha que ser. Ele honrando a sua palavra, o que ele disse aconteceu. Então eles sabiam que aquele dali era o Messias. Você sabe, você vai chegar a hora, se ainda não sabe, que você vai ver, não, esta é a palavra de Deus. Se você ainda não chegou a ver desta maneira, Deus vai te fazer ver isto. Não é forçando, não é impondo, não é você tem que ser assim, não. Deus vai falar para você, esta é a palavra. Ele vai confirmar isso aí no seu coração, como confirmou nos nossos. Amém? Você crê nisso? Vamos colocar de pé. Aleluia. Senhor Jesus, Pai Celestial, eu oro nesse instante, Pai, te agradecendo por esse período que tivemos. Senhor, te falar da sua palavra. São oportunidades que estão se tornando escassas, Senhor. Talvez essas serão nossas últimas palavras, Pai, sobre esta terra, pois a sua vinda está próxima. O dia da tua chegada está próximo, Senhor. E eu sei que mais uma vez o Senhor vai cumprir a sua palavra, de buscar um povo, de buscar uma noiva. E nós estamos aqui nessa expectativa, desde o diácono ali na porta, até o irmão Quinho aqui atrás de nós. Todos nós aqui dentro deste salão, Senhor, desta igreja, estamos nessa expectativa desta hora tão gloriosa, Senhor, aonde nossos corpos serão transformados, aonde não haverá mais este cansaço da idade, não haverá mais essas enfermidades, essas dores nos ossos, nas juntas. Pai, tudo isso, esse esquecimento, isso tudo ficará para trás, Senhor. E, ó Pai, nós habitaremos num novo corpo. Eu creio nisso de todo o meu coração. Abençoa este povo nesta hora, Senhor. Que, ó Deus, que eles possam armazenar essa palavra em seus corações. É o nosso desejo nesse instante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.